40 mil eleitores mato-grossenses não justificaram a ausência nas últimas 3 eleições e agora podem perder o título eleitoral. O prazo para regularizar a situação está chegando ao fim. O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso está convocando 44 mil eleitores que não justificaram a ausência nas urnas nas últimas 3 eleições. É importante explicar que a Justiça Eleitoral ela contabiliza cada turno como uma eleição. É importante que esses eleitores regularizem a situação na Justiça Eleitoral o mais rápido possível. O prazo final, o último prazo é dia 6 de maio. No dia 7, quem não o fizer vai ter o seu título aí cancelado. E tudo isso traz implicações, consequências e penalidades civis para estes eleitores. Sobre o assunto, para explicar melhor como a pessoa deve proceder, quais são essas consequências, a gente conversa agora com o Carlos Luanga, que é assessor técnico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Carlos, primeiro queria que você explicasse quais são, desse alguns exemplos dessas penalidades que a Justiça Eleitoral aplica a quem não regulariza, não está com a situação correta aí, certinha com a Justiça Eleitoral. Aquele eleitor, aquela eleitora que tiver seu título cancelado, ela estará impedida de praticar alguns atos civis. E quais são esses atos? Ela não poderá tirar o passaporte. Se ela passar num concurso público, ela não poderá tomar posse naquele cargo. Se ela for um estudante universitário, ela não poderá fazer a rematrícula ou a matrícula numa universidade. Ela poderá ter seu CPF cancelado e outros impedimentos que em decorrência dessa não quitação eleitoral. Para evitar tudo isso, quais são os procedimentos? Como que estes eleitores, eleitoras devem proceder, aonde ir? O eleitor ele deve procurar a Justiça Eleitoral até o dia 6 de maio, munido do seu documento pessoal, do seu título, a fim de regularizar essa situação eleitoral. E como que ele vai fazer? Ele tem 2 caminhos. Ou ele entra no site do TRE, faz uma consulta no campo próprio de serviços ao eleitor e consulta se ele tem débito ou não com a Justiça Eleitoral. Se ele tiver o débito, ele já vai emitir uma guia, um boleto, e ele já vem para a Justiça Eleitoral, para os postos de atendimento, com esta guia paga. Ele apresenta esse comprovante pago e aí ele já estará sua situação regularizada. Uma outra opção é do eleitor ir diretamente ao procurar o atendimento, o atendente da Justiça Eleitoral vai emitir uma guia para que ele pague. Se ele tiver um aplicativo, por exemplo, de um banco qualquer, ele pode pagar esse aplicativo, do Banco do Brasil, por exemplo, e aí ele vai pagar, demonstrar na hora que ele pagou e aí terá seu título regularizado. Muito obrigada, Carlos Luanga, pela participação e por todas as informações, reforçando este prazo para regularização junto à Justiça Eleitoral para aqueles eleitores que não justificaram a ausência na urna nas últimas 3 eleições, se encerra no dia 6 de maio. O site do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso é o www.tre-mt.jus.br. Na aba Serviços ao Eleitor, o eleitor, a eleitora, ela consegue ter aí a informação sobre a sua situação e também pelo site, como o Carlos Luanga explicou, a pessoa consegue ali emitir a guia e efetuar o pagamento e, na sequência, ir até algum posto da Justiça Eleitoral para finalmente regularizar essa situação. E a Polícia Federal